Boa noite, Oluba Laboro. Eu sou a Dobane Borissa, do culto de Exã. Eu conheci o culto de Exã no ano de 2016, quando eu fui iniciada do Dobana Nihana. No ano de 2020, eu fui iniciada como Dobana Borissa e após alguns meses como Dobane Borissa Feran Antep Escutam. Eu entendo que poucas pessoas conhecem o culto de Exã, porque é um culto, apesar de ter 4.500 anos, é um culto iniciático, um culto oracular, e que em todo esse tempo teve pouca exposição fora da África. Então, hoje temos um canal no YouTube que se chama Culto de Exã, que lá tem alguns vídeos explicando um pouquinho sobre a etimologia do culto. Existe também um site chamado cultodeexã.com.br. E hoje, com muita alegria, com muita honra, eu vou conversar com meu irmão, o Olobocan Urcano Nihan, que foi iniciado ano passado e que também é um pai de santo da Umbanda, Pai César de Oxum. Então eu vou esperar ele entrar aqui para poder conversar com a gente e falar um pouquinho de como que é essa história dele. Só estou aguardando, assim que ele puder entrar, a gente começa a conversar. Bem, enquanto ele não entra, deixa eu ver, vamos ver. Entrar. Pai César de Oxum. Olá! Olá, tudo bom? Boa noite, Oluba Laboro. Oluba, boa noite. Que bom estar aqui contigo hoje. É uma grande alegria para mim ter você aqui. É uma grande alegria, uma grande honra. Seja muito bem-vindo. E eu gostaria assim que você falasse um pouco, porque eu estava explicando um pouquinho antes de você entrar, que você é o primeiro Olobocan, pai de santo da Umbanda, que é iniciado no Brasil. Pai César Sim, de Oxum. Tem um sim, terreiro no Rio Grande do Sul, onde o calor chegou e não quer ir embora, pelo jeito. exatamente. É bem isso mesmo, é bem isso mesmo. Então, vou falar um pouquinho de mim, né? Eu estava Sim. acompanhando, vendo que tu estava falando um pouquinho de ti. Então, eu sou sacerdote de Umbanda desde 2018. Então, Uhum. foi em 2018 que eu terminei meu apronte na Umbanda especificamente. Eu fui pai pequeno durante alguns anos na casa do meu pai de santo. Então, comecei a minha jornada sacerdotal, na verdade, na casa do meu pai de santo mesmo, é, tendo os meus filhos lá e auxiliando ele nesse processo religioso também, no intuito de aprendizado da própria Umbanda em Aham. si, né? Por mais que a parte espiritual tivesse comigo desde que eu sou criança, né? Então, na verdade, eu já nasci com isso. O que aconteceu é que eu demorei alguns anos aí para poder entender especificamente o que acontecia comigo, né? Eu entrei para essa vida espiritual muito cedo. Eu comecei lá com os meus 12 anos de idade nas minhas manifestações mediúnicas. Então foi tudo muito muito cedo. E eu demorei um pouco para dar o meu braço a torcer de poder entrar na Umbanda especificamente, né? Eu comecei lá com 12 anos de idade com o fenômeno mediúnico, eu fui entrar na Umbanda com 20 anos de idade. Então foram 8 anos para frente com essas questões mediúnicas aparecendo, né? Os trabalhos relacionados principalmente à parte de apometria inicialmente, trabalhei com reiki, Hum. aquela parte mais esotérica, talvez, né? Inicialmente, estudando alta magia e coisas nesse sentido. Então, a minha vida espiritual, na verdade, ela começou por aí. E aí, mais tarde, então, eu conheci o meu pai de santo especificamente. E aí, bom, daí eu ingressei na Umbanda.
reticente, assim, com um pouco de resistência, sem saber muito bem o que estava acontecendo, mas hoje estou aqui, né, nesse momento, tendo a minha casa, com os meus filhos e lidando espiritualmente com aquilo que se apresenta. E bom, agora, então, iniciado no culto de Exã também. Ah, bem, eu acho que isso é um fato muito importante, né? Porque você está abrindo caminho, justamente por ser o primeiro sacerdote, o primeiro pai de santo de Umbanda. Hoje nós estamos falando especificamente de Umbanda. Semana que vem nós vamos falar de Candomblé, mas hoje é Umbanda. Então eu acredito que eu acho assim, você está abrindo caminho. Sinto que a sua missão é grande. E aí eu queria que você falasse aqui pra gente o que fez você procurar Iezã? Porque você estava tranquilo lá na sua casa de Umbanda, no seu terreiro, com seus filhos, tocando a sua Umbanda. Por que você procurou Iezã? Qual foi esse chamado? Como é que aconteceu isso? Muito bem, eu acho que talvez, como eu comentei contigo, né? Minha vida espiritual ela começou muito cedo Uhum. e eu sempre estive em busca de algo que completasse a minha energia, a minha filosofia de vida, o meu entendimento, né? Eu sempre busquei muito coisas que me proporcionassem principalmente conhecimento. Eu tenho uma história com a energia de Mãe Oxum, que é uma história bonita, né? Uma história que, enfim, é algo que talvez em uma outra live a gente possa falar mais sobre esse assunto, né? E isso sempre me trouxe muitos questionamentos na minha vida, muitas perguntas, né? Sobre a espiritualidade de uma forma geral. E como eu sou uma pessoa que tem muita fé, eu entendo que a espiritualidade sempre me conduziu muito também. E eu Eu sempre não sei tenho. se você. Desculpa, se você pensa assim, mas eu penso que são as perguntas que vão nos levando, não é? A espiritualidade é feita de pergunta, não de resposta. Né? Exato, exato. Na verdade, eu acho que isso fez com que eu buscasse caminhos e conhecimento dentro do próprio contexto espiritual para poder chegar onde eu tô hoje, sabe? Então, eu acho que essa busca foi o que me levou. E a espiritualidade me conduziu, né? No ano de 2020, que foi o momento onde eu efetivamente abri o meu terreiro, eu sendo sacerdote principal da casa, né? Não mais como pai pequeno da casa do meu pai de santo, essa condução espiritual que aconteceu foi muito extraordinária, na verdade, né? Extraordinária e um pouco triste ao mesmo momento, porque eu fiz a transição da saída da casa do meu pai de santo para a abertura da minha casa, com as bênçãos dele, ele inaugurou o meu terreiro, trouxe toda a força espiritual das falanges dele para dentro da minha casa, com a sua bênção espiritual, e infelizmente, 2 meses depois, ele vem a falecer de Covid. Então, assim, é como se fosse algo meio que marcado pela espiritualidade. Porque o fato de eu abrir o meu próprio terreiro não era algo que era um desejo meu. Não era algo que eu tinha, assim, um sonho de futuro, de ter um terreiro, de ter uma casa. Na verdade, a espiritualidade me conduziu em todos os momentos. Eu jamais pensei na minha vida que eu ia ser sacerdote. Quando eu entrei na casa do meu pai de santo, eu lembro que eu sentei na frente dele e eu disse assim, olha só, eu incorporo espíritos em casa. Porque os espíritos, eles incorporavam em casa, assim. As minhas primeiras incorporações, na verdade, elas não foram dentro de um terreiro especificamente, né? As minhas primeiras incorporações, elas foram em casa. E elas não foram em um momento onde eu estava preparado para isso. Os espíritos simplesmente se manifestavam, né? Então, a minha mediunidade, ela nasceu meio que sozinha. Entendi. E aí, quando eu cheguei na frente do meu pai de santo, eu disse pra ele, eu disse, olha, eu não sei muito bem o que acontece, mas eu incorporo algumas entidades, eu preciso saber o que elas estão querendo comigo. Porque elas chegavam e elas sempre deixavam, independente daquilo que elas faziam, os atendimentos nas pessoas que elas faziam, as mensagens que elas traziam, no final elas sempre falavam a mesma coisa.
esse menino precisa encontrar uma casa, esse menino precisa encontrar uma casa. E é aquela coisa toda, né? E uma das coisas que me trancava muito era a questão do uso da sacralização dos animais, né? É algo que eu, obviamente, respeito, porque é uma cultura que existe, ela é uma cultura de muita força e de muito axé, mas era algo que parecia ser muito incompatível com aquilo que eu particularmente acreditava em relação à espiritualidade. Então eu sempre fui muito resistente a entrar especificamente em um culto afro, porque eu imaginava na minha ignorância de que se eu entrasse no culto afro, eu seria, na verdade, a única opção que eu teria, né, seria efetivamente o uso da sacralização. Foi aí então que eu encontrei a casa de Umbanda do meu pai de santo, onde é uma casa de Umbanda com culto de Exu, né, Exu Catiço, né, as entidades Pombagira, onde não havia sacrifício animal para estruturação desse culto. E foi ali onde eu me encantei especificamente, né? E aí eu me lembro que quando eu falei com ele, ele disse, olha, eu vou entrar, eu vou ver o que as entidades querem e depois eu vou embora, entendeu? Eu disse, eu não vou ficar. Eu não vou ficar. E eu me lembro bem, assim, do rosto dele. Ele tinha um sorriso, meu pai de santo tinha um sorriso meio maroto, assim, sabe? E eu me lembro dele olhando pra mim, dando aquele sorrisinho de canto de boca, assim, tipo... Tá. E aí, na verdade, eu entrei e nunca mais saí. Virou realmente a paixão da minha vida lá, eu me encontrei espiritualmente. E aí foi numa crescente espiritual de desenvolvimento dentro dos processos iniciáticos da Umbanda, porque a nossa cultura de Umbanda é uma cultura muito iniciática. A gente passa por várias fases de iniciação para poder receber, então, os seus axés, poder receber os seus assentamentos, poder encontrar os seus títulos dentro da casa, né? O seu trabalho espiritual para com as pessoas. E aí eu fui passando por todas essas etapas, até que então virei pai pequeno da casa. Era uma casa de Yansan, a casa do meu pai de santo era uma casa de Yansan, ele incorporava uma cabocla Yansan, e essa cabocla Yansan então me titulou como pai pequeno da casa, e daí, bom, daí eu fiquei lá com os meus filhos, até que o pai Xangô vem, enterra, né, o meu caboclo, em um certo dado momento de vida, e ele diz, meu filho, nós vamos abrir uma casa, e eu olho para ele e eu digo, não, a gente não vai abrir uma casa. Né? Eu fui muito resistente também, assim como todas as outras coisas da minha vida, eu sou muito, por mais que eu seja muito espiritualizado e tenha muita fé, eu sou muito cético. Entendi. Então eu dei uma segurada nas coisas, assim, e ele veio falando muito sobre isso, e eu sentei com meu pai de santo, falei sobre ele me deu todo o apoio naquela época. E aí, bom, e as coisas se conduziram. Eu efetivamente abri a casa, infelizmente logo em seguida ele veio a falecer, segui a minha jornada, e eu acho que isso foi o grande gatilho também para que eu pudesse efetivamente responder algumas perguntas e criar novas perguntas também na minha vida. Né? E eu acho que esse foi um grande impulso aí. O pai Adriano foi uma pessoa, é filho do Olobocandaraço, né? Que é nosso irmão. Foi uma pessoa que me auxiliou muito nesse contexto. O pai Adriano, ele tá dentro da nossa linhagem de Umbanda, ele é nosso avô, na verdade, porque ele era pai de santo do meu pai de santo. Entendi. Né? Então, ele me auxiliou muito nesse caminho de poder entrar em contato com o Iezã e ver em Iezã especificamente uma oportunidade. E aí foi especificamente onde eu fui atrás e eu encontrei aquilo que eu buscava. Entende? Eu encontrei efetivamente o conhecimento que eu precisava e aquela certeza interior que se tem, assim, mas que muitas vezes a gente não tem resposta e muitas vezes demora anos para que aquelas respostas cheguem. E quando eu cheguei em Exã especificamente, quando eu pisei no templo, quando eu olhei para o Alaogo e eu ouvi as palavras dele, eu consegui entender anos de palavras das minhas entidades. Anos de coisas que elas falavam para mim e que talvez na minha mente aquilo não fazia sentido em momento nenhum, né? Mas por fé, muitas vezes, por confiança, muitas vezes, a gente vai só seguindo o que as entidades vão dizendo, os guias vão andando, a gente vai seguindo, os orixás vão falando e a gente vai seguindo, né? Então, quando eu cheguei em Exã, na verdade, essas coisas fizeram sentido na minha cabeça. Tudo fez muito sentido na minha cabeça. E bom, Exã foi uma expansão gigantesca. Entendi, uau. Realmente, se a gente não confia, né?
é aquilo que eu falei, eu acho que a espiritualidade leva muito mais a perguntas do que as respostas. Uhum. E aí, isso que são as perguntas que vão conduzindo a E é, gente. exatamente. E eu acho que eu cheguei em Exã por aí. Eu cheguei em Exã por uma questão de história de vida, Uhum, por situações onde a própria espiritualidade me conduziu, entendi. pela questão do conhecimento que Exã proporciona, mas também por essa questão ligada à sacralização animal, né? Ao não uso da sacralização animal. Eu acho que isso também foi uma das coisas que me chamou muito a atenção dentro de Exã, porque é um pouco mais compatível com aquilo que eu acredito, né? Com aquilo que eu é, mantenho dentro da minha religiosidade. Então, acho que isso fez também com que eu pudesse me aproximar mais de Exã. Entendi. Bem, você foi iniciado ano passado como Lobokan Urkano Nihan. E aí eu queria saber como que foi para você a iniciação, o que mudou na sua vida, porque toda iniciação, ela sempre traz um marco, né? Eu já passei por algumas iniciações e sempre tive isso é uma experiência pessoal, eu não sei se acontece isso com todo mundo, mas cada iniciação me parece que acende uma luz por dentro. E vem desafios grandes após uma Sim. iniciação, né? Porque é como se a gente passasse por ter uma nova visão, Uhum. né? Bem, comigo foi assim, quando eu passei, como falei, por algumas iniciações, eu vivi isso. Eu queria saber com você, como que foi a sua vida pós-iniciação em Exã, apesar de fazer pouco tempo, mas eu acho que você já deve ter um panorama da sua vida, do antes e do depois. Como que é Sim. isso? Eu acredito que a minha vida começou a mudar antes mesmo da iniciação. Sim. Acho que a minha vida, as coisas começaram a se modificar no momento que eu conheci Iezan especificamente. Porque na verdade a iniciação não é o ato em si, É, acontece antes, né? Isso é exato. uma Acho que coisa essa também conexão que, espiritual acho que essa conexão né? espiritual ela vem antes, realmente. Sim, vem antes, não tenho dúvida disso. Então, a minha sensação de mudança, na verdade, ela começou antes, Tá. anterior à Uhum, própria iniciação em si, onde, como eu te falei, expansão, principalmente de consciência, de uhum. conceitos e de conhecimento. Acho que a grande mudança que Exa trouxe até agora na minha vida foi uma mudança do César. Ah, Não era nem uma mudança do pai César, entendi. entende? É uma Aham, mudança do César. Porque sim, eu acredito que toda iniciação ela começa assim. É a mudança sua para que depois isso possa ser espalhado para os outros. Então, sempre. eu acho que as iniciações elas têm fases, e eu acho que eu tô bem nessa fase onde Iezan entregou para mim todas as provas que eu precisava na minha vida. E entregou também boa parte das respostas que eu vinha buscando, entendeu? É óbvio que muitas outras questões, novas perguntas apareceram aí no meio do caminho, com certeza, né? Mas isso faz parte. A grande questão é que Exan trouxe para mim essa mudança da visão do panorama da espiritualidade como um todo. Porque o que acontece muitas vezes? Né? A, a Aqui é uma questão de crença minha isso, mas eu acredito que há dentro do nosso contexto humano, Uhum. teológico e religioso uma disparidade entre o que é a espiritualidade e o que é a religião especificamente, É a né? eterna conversa. Porque o que A acontece? eterna. A espiritualidade, de uma forma geral, ela é única. Né? As Uhum. religiões são separadas, mas as religiões elas servem para os humanos e não para os Exatamente.
espíritos, não para os orixás, não para as divindades. Então, nós como seres humanos, como sociedade, a gente tenta se organizar dentro de conceitos teológicos diferentes para explicar a nossa própria vivência, né? Mas a espiritualidade, ela é muito una, ela é muito dentro do mesmo eixo, digamos assim, né? E Ezan explica isso muito bem. E isso era uma coisa que sempre esteve dentro da minha mente, por exemplo. Só que muitas vezes isso é um pouco difícil da gente conversar com outras pessoas que são de outras religiões ou mesmo de religiões de matriz africana, porque muitas vezes o conhecimento ele é seccionado, ele é cortado em partes e cada um dos cultos olha para uma das partes, né? Quando a gente olha para Iezã, um culto ancestral, a raiz das religiões de matriz afro, a gente consegue ver esses conhecimentos se convergindo e vivendo harmonicamente muito bem, né? Entendendo que não há entidades sem orixás e não há orixás sem divindades. Então, é como se Ezã, na verdade, ele conseguisse mesclar tudo isso e fazer com que tudo isso se harmonizasse muito bem. Então, eu acho que uma das grandes mudanças que Ezã trouxe na minha vida foi consciência, conhecimento, né? Fora todas as experiências espirituais que me apareceram, porque eu sou uma pessoa muito sensível, sabe, né? A gente vive conversando sobre esse assunto. Eu sou uma pessoa muito sensível espiritualmente. Então, eu sempre tive muitas experiências espirituais e Ezã me proporcionou muitas experiências espirituais, né? Experiências espirituais maravilhosas, em coisas que efetivamente me fizeram pensar em muito sobre a minha espiritualidade, sobre a minha religiosidade, e obviamente que isso é transferido para os meus filhos hoje. É óbvio que isso é transferido para as pessoas que estão debaixo do meu axé, dentro do meu terreiro. Essas pessoas se beneficiam desse conhecimento também, com certeza, né? Eu fui buscar Iezã não porque eu precisava completar a minha Umbanda, porque a Umbanda ela já é completa, né? Eu fui buscar Iezã por mim. Só que a partir do momento que eu, como sacerdote, me torno melhor, me torno mais sábio, me torno mais forte, me torno com a minha mente focada em algo superior, obviamente eu tenho mais capacidade de passar isso para os meus filhos também, e eles também têm essa capacidade de expandir a sua mente, né? Então, acho que a primeira coisa que Ezã trouxe foi realmente essa parte do conhecimento. Depois, essa reformulação pessoal em relação aos nossos conceitos, ao cuidado com o nosso ego, ao cuidado com os nossos pensamentos, saber aonde a gente deposita a nossa força, saber quais são as guerras que a gente efetivamente quer entrar e quais as guerras que a gente não deve entrar, né? Porque Iezã te traz uma responsabilidade muito grande, né? Porque quando a gente entra em Iezã, é aquela coisa que o pai sempre fala, né? Aliás, ele está assistindo a gente, o Luba sim. O Luba, pai. É aquela coisa que o pai sempre comenta, né? Que não adianta querer fazer parte de Ezã. É a divindade que diz para você, né? Você é parte de Ezã. Por isso que é oracular, né? É oracular. Oracular. É uma responsabilidade. É uma responsabilidade gigante. Quando uma divindade chega para você e diz, você faz parte disso, você tem que estar aqui, bom, essa divindade está te entregando uma responsabilidade muito grande em relação ao meio teu, a tua própria vida, mas também as pessoas que estão próximas a ti, todo aquele entorno que te envolve, também é afetado pela energia dessa divindade que, bom, vem para a Terra a partir do momento que você é iniciado. Porque realmente é uma responsabilidade enorme, não é a gente que escolhe, a gente, nesse caso, eu levei alguns sustos, né? Nossa, isso? Nossa, porque quando você percebe, a divindade vai conduzindo de maneira que vai impactar. Impactou a minha vida, impactou as pessoas com quem eu convivo de uma maneira, assim, brutal. E é exatamente isso que faz com que a gente tenha muita responsabilidade dentro dessa questão do culto, né? Então, isso também Ezã me trouxe, essa consciência da minha responsabilidade em relação
às pessoas à minha volta, ao mundo, meu contexto social, a minha sociedade, né? Na verdade, as pessoas que estão próximas a mim. Então, essa responsabilidade também apareceu aí, essa mudança também aconteceu. Assim, no intuito prático, falando de Umbanda, né? Dentro da Umbanda, o culto da Umbanda especificamente, ele não se modifica com a entrada de Exã, né? As giras continuam acontecendo da mesma forma. Assim, a parte prática é a mesma. O que modifica dentro da Umbanda com a chegada dessa divindade? O axé. Isso eu posso dizer categoricamente que o axé muda muito, né? O que acontece as entidades, elas chegam hoje com uma firmeza muito grande. Elas sempre chegaram com uma firmeza muito grande, mas agora é diferente. Sim, sim, sim. E os meus filhos, eles são a prova viva de que isso acontece. Que quando a gente se une em corrente com alto grau energético, é magnífico a energia que aparece ali, né? Uhum. Então, os guias espirituais se manifestam com uma intensidade bem maior hoje, né? Com uma energia bem maior hoje. E eles trazem mensagens também que acabam sendo ainda mais profundas. Os meus guias sempre tiveram como é que eu posso te dizer? Uma característica de trazer mensagens, né? Mas depois, na verdade, um pouquinho antes até da iniciação, ali, naquele período, tá tudo organizado para fazer a iniciação, sabe? Naquele período que, na verdade, a gente já está sendo iniciado, a partir dali já a energia começou a modificar bastante. E as mensagens começaram a se tornar muito mais profundas, né? Algumas delas até meio proféticas, assim, umas coisas meio engraçadas, né? Mas que realmente trouxeram uma modificação muito grande em relação ao sentir espiritual, uma força espiritual muito grande. Parece que as coisas elas se encaixam de uma forma diferente. É como se a energia do terreiro de Umbanda ficasse mais congruente com algo que é muito maior do que aquilo que a gente compreende. E é algo que, na verdade, não é explicável, entende? Eu não consigo dizer o que é, porque não é explicável, é sentível, é sentir. É só uma questão de sentir. Às vezes a pessoa pode... que daí a gente entra nas questões práticas humanas, né? A Umbanda, por exemplo, ela é uma religião que ela é muito livre, mas ela não é libertina, né? Ela é livre. Então, o que acontece é que existem muitas formas de se fazer Umbanda. É claro que a gente sabe que tem muitas pessoas que fazem coisas que são piradas, assim como qualquer outra religião, né? Claro. Mas a Umbanda ela é muito livre dentro do seu culto, e muitas vezes as pessoas julgam, né, que a minha Umbanda é mais certa do que a tua, assim como no Candomblé, assim como qualquer outra religião, é assim que funciona, né? As pessoas julgam isso, mas quando a gente fala de Exã, a gente ultrapassa essa barreira. Porque por mais que a pessoa venha e ela questione fundamentos contigo, na verdade, a única coisa que tu tem que perguntar para ela é: fecha teus olhos e sente. Só isso. A pessoa não precisa de mais nada. Ela entra no terreiro, no meu terreiro de Umbanda hoje, ela não precisa questionar se isso, se aquilo, se... fecha os olhos e só sente a espiritualidade que tem aqui. É empírico, né? É empírico. Exato, é ponto, entende? E assim, isso não me faz uma pessoa melhor do que as outras, entende? Não faz. Na verdade, não faz uma pessoa como qualquer outra. Não nos deixa deuses. A gente não fica super poderoso, entendeu? A vida é normal, a vida continua normalmente. O que acontece é que a gente tem essa espiritualidade, ela nos visita mais vezes, parece. Né? Mas eu acredito que isso também tem muito a ver com a pessoa, né? É o quanto a gente se deixa disponível para receber isso também, né? O quanto a gente se molda, se lapida a ponto de se permitir receber essa espiritualidade superior. Porque muitas vezes
A pessoa até pode ter vários tipos de iniciações, mas a pessoa em si não permite que aquela energia venha até ela, né? E aí, bom, daí realmente não adianta, né? Acho que a questão muitas vezes não são os rituais, os Com assentamentos, certeza. é o que há interno, é a gente como pessoa, até porque as divindades elas vêm para a Terra também para nos melhorar como pessoa, para melhorar a nossa comunidade, para melhorar o nosso entorno. Então, o objetivo delas também é que a gente se engrandeça, né? Que a gente cresça especificamente. Então, essas mudanças, elas são mudanças muito claras e elas são mudanças muito nítidas dentro do processo iniciático, né, de Exam. E essas mudanças, como eu comentei, elas começam a acontecer antes da iniciação, antes de você se iniciar. Exatamente, né? Porque é como se Exam ele fosse um culto e como ele foi um culto que ficou meio perdido no mundo, muito adormecido. Adormecido. Ele ficou adormecido. Essa é a palavra correta, né? Sim. Um culto que, como ele ficou adormecido, é como se essas divindades, em muitos momentos, elas tivessem que mostrar que elas existem, entende? Sim. Então elas fazem isso com pleno louvor. Eu posso, olha, afirmar que elas fazem isso com pleno louvor. Não passam despercebidas. Elas não passam despercebidas. Não passam. Né? Então, eu axé é uma força espiritual que a gente sente. É uma questão de sentir. A pessoa apenas sente. E quando ela sente, ela tem certeza que aquilo é para ela ou que não. Isso não é para mim. E Exam não é um culto de meio termo. Ele não é um culto de, eu acho. Ele é um culto de ou você é iniciado ou você não é iniciado em Exam, né? A divindade ela já te direciona, ela te faz um convite, na verdade, né? Você pode estar aqui conosco, quer ou não quer, não tem um eu acho. Então tudo é muito certo nesse contexto e isso dá muita segurança, né, dentro de Exam. E aí, eu acho que cabe falar sobre isso também, acho que não tem como não falar sobre isso, sobre a acolhida que nós temos dentro de Exam, pelo Alaogo, pela mãe, pela Bomi, pelo Jalican, por você, pelos outros Ologo, pelas outras Dobanas, né? Esse acolhimento que a gente recebe dentro de Exam é uma coisa magnífica. Porque é como se o mesmo acolhimento que a divindade faz quando ela te convida para fazer parte de Exam, esse mesmo acolhimento ele é transpassado para as pessoas. E as pessoas de Exam também te acolhem dessa forma. Eu fui muito bem acolhido em todos os momentos. Eu fui realmente muito bem recebido, com muito carinho. E isso é magnífico, isso é maravilhoso. Dentro do contexto social, de vida que nós temos hoje, esse tipo de acolhimento, de respeito pelas crenças, pelas diferenças, isso é demais, isso é incrível, entende? Então, isso também é um prêmio que a gente recebe para ser iniciado em Exam, entendeu? Encontrar pessoas que são maravilhosas, encontrar reencontros de almas, muitas vezes, a gente encontra pessoas que parece na nossa vida que a gente se conhece há 300 mil anos, né? Então, então a gente tem encontros aí no meio que são... isso tudo é muito bonito. Esse acolhimento é tudo muito bonito. Essa família que se constrói, ela é muito bonita. Por mais que os cultos eles sejam muito velados, e eu acho que isso é importante para o culto... dá para preservar, né? Preservar, exato. E eu acho que isso faz com que a gente esteja ainda mais unido, ainda mais junto e essa receptividade. É como se... acho que o que traduz é bem isso, a mesma receptividade que as divindades têm conosco, né? A família de Exam também tem. Então assim é como em se... cima como embaixo, não é? Isso, exato. É quase que um fundamento hermético. Da lei hermética. Quase que uma lei hermética, especificamente.
Mas Porque é bem isso, né? O mesmo carinho que aquela divindade te acolhe, aquelas pessoas também te acolhem e fazem efetivamente com que aquele momento iniciático ritualístico ele seja um momento especial na tua vida. Porque como tu mesmo falou, é uma transição, é um passo que a gente dá na nossa vida, que é um passo muito importante, que modifica muitas coisas, muitas vezes dá estalos de consciência, a gente tem expansões de consciência muito grandes. Então, sim, acho que essa parte humana de Exan também deixa ele ainda mais grandioso, entende? sim. A recepção humana faz com que o culto seja ainda melhor. Porque a gente vê, eu, pelo menos dentro da Umbanda, percebo isso, a gente sabe, mas como qualquer religião também, não só a Umbanda, que a gente encontra pessoas que são muito rígidas, que são mal educadas com seus filhos, que entram num padrão hierárquico que é completamente bagunçado. Então, a gente conhece isso acontecendo em outros cultos religiosos, e daí quando a gente encontra um culto que é novo, que a gente tem pouca informação sobre, a gente vai olhar para isso. É importante que a gente veja que aquelas pessoas são boas pessoas, porque quando a gente não tem muito conhecimento das coisas, a gente tem medo, é óbvio. Tipo assim, Claro. eu vou ser sequestrado. A gente pensa nisso, a nossa sociedade, infelizmente, é uma sociedade muito ruim, né? Acontecem coisas muito horríveis. Então, quando a gente observa isso, é uma das primeiras formas de entender o quão bom é aquele culto, né? É as pessoas que estão ali, o caráter das pessoas que estão ali, o amor que aquelas pessoas dedicam por aquilo. Isso já é um sinal, um indicativo muito grande de que aquilo é algo muito bom. E eu acho que isso também foi uma das coisas que me deixou muito seguro quando eu procurei Exam, por exemplo. Uhum. Essa receptividade, esse respeito, esse amor, essa dedicação das pessoas para com o culto, deixa a gente bem seguro para entender os processos e efetivamente se entregar para aquilo. Porque uma iniciação, ela é uma entrega, né? Total. Você vai para o desconhecido. E isso, a gente está lá num desconhecido, a gente está entregando o nosso íntimo, né, o nosso interior para aquilo, a nossa fé para aquilo. Então é muito importante que a gente se sinta seguro naquele ambiente. E eu acho que a família Exela faz isso com um pleno louvor. E Exam tem um tripé, né? Que é consciência, comunicação e fé. Então, tudo que é baseado, todos os rituais, as iniciações, tudo que é feito, sempre é baseado nesse tripé. Que eu acredito que a consciência é a palavra do momento, não é? Que é o que, até pelo momento que nós estamos passando no planeta, o momento de transição. Consciência é a palavra-chave, até isso está no Resgoran. A comunicação, que é essencial, porque tudo é baseado, a confiança vem da comunicação. Quando Sim. você comunica, você gera confiança, você pode se entregar. E a fé é justamente você deixar as divindades, mesmo que você não entenda, mesmo que você não compreenda aquela... Eu sempre falo que eu sempre faço uma metáfora, que eu acho que a vida é um quebra-cabeça. Então, às vezes eu pego uma pecinha assim de quebra-cabeça, eu falo, nossa, mas ela não tá encaixando ali, mas no final do jogo, do tabuleiro, aquela pecinha que não tá encaixando, ela é uma peça perfeita. Então, quando a gente desenvolve a fé, confia na gente mesmo, que a gente é merecedor, as peças vão se encaixando. E essa questão da fé, eu acho que ela é muito, muito marcada, e foi muito marcada na minha vida ao longo de tudo aquilo que eu já vivi e passei. Sei. Porque, como eu comentei, eu fui movido pela fé em todos os aspectos, né? Então, assim, é o confiar. A fé é dar um passo no escuro, tendo a certeza absoluta de que vai ter um piso debaixo do teu pé na hora que tu pisar. E que aquilo não é um buraco.
Porque fé, Exatamente. a gente não tem aquela certeza, mas a gente acredita com muita intensidade de que Aham. é seguro. Entende? Então, a fé, ela é assim e nos conduz dessa forma. E eu acho que toda essa minha ritualística espiritual, toda essa vida espiritual que eu tive desde muito cedo, com as coisas acontecendo muitas vezes sem eu entender, sem eu compreender, eu poderia ter largado tudo isso. Muito novo você começou, né? Muito novo, muito novo. Eu É, poderia ter largado tudo isso e, tipo assim, essa não quero. adolescência. Tipo, não quero nada disso, porque afinal de contas eu não entendo, ninguém me explica nada, então eu vou embora, entendeu? Eu poderia ter feito tudo isso. E eu acho que, na verdade, a fé é que movimentou boa parte das coisas para que isso realmente se perpetuasse na minha vida. Que Sim. era o fato de acreditar que aquela força espiritual que eu sentia, ela era capaz, sim, de fazer a manutenção da minha vida e de me conduzir no caminho, mesmo que eu não soubesse que caminho era esse, especificamente, né? E eu tenho a recordação da minha mente de mais de uma vez recorrer à força da Mãe Oxum e de dizer para ela, pelo amor de Deus, a senhora me mostra um caminho, porque eu não sei o que fazer, entende? Uhum. Eu sentia muitas vezes necessidades de conexões espirituais ainda mais elevadas, e que bem, eu não sabia para onde recorrer. Né? E teve uma vez, inclusive, que o meu caboclo de Xangô, antes de eu fazer a iniciação de Exã, ele apareceu, incorporou em terra e ele disse que haveria momentos da minha vida onde eu recuperaria antigas iniciações. O que quer dizer isso na época? Naquele momento, a gente não entende nada. É, Entende? O recado da entidade passa batido muitas sim. vezes. Entra por um ouvido e sai por outro, porque não é uma coisa que faz sentido para aquele momento. Eu pensei, mas que iniciação? Iniciação aonde? Já Antiga? tô com essa. Aonde? É como que. Então, é uma coisa que a gente não tem muita consciência. A gente vai ter consciência especificamente quando as coisas acontecem. É por isso que eu comentei contigo lá no início da live que Exan respondeu perguntas que eu tinha ao longo da minha vida. Né? Entendi. Coisas que as minhas entidades falaram para mim ao longo de muito tempo. Começaram a fazer sentido depois que Exan chegou. Né? Então, eu me lembro que no dia da iniciação eu até comentei isso na hora do nosso almoço. Eu disse que Iezan, muitas vezes a gente espera por algo que a gente não sabe o que é, mas em algum momento aquilo chega. E eu acho que Iezan foi isso para mim. A espera de algo, essa sensação de esperar algo na minha vida era esperar Iezan, Entendi. específico. Bem, Né? agora que Exan chegou, né, na sua vida, chegou no seu terreiro, chegou aí no Rio Grande do Sul, na terra do calor? Agora, no verão é a terra do calor, né? Sim. É, como que você pretende levar agora o seu terreiro? Como que você vai expandir IESAM? Como que você enxerga essa, essa responsabilidade? Então, eu acho que a vinda de Exan aqui, a minha iniciação de Exan também é a primeira iniciação do sul do país. Sim. Então, a gente não tem outros sacerdotes, por enquanto, no sul do país que são iniciados. Eu acredito que nesse momento da minha vida, como eu também comentei contigo, né? As modificações começam em mim e aí elas vão se expandindo para as pessoas. Sim. Então, eu acredito que nesse momento da minha vida, o meu grande papel para com o Iezan é deixar sempre a porta do meu terreiro aberta para que as pessoas possam conhecer os nossos trabalhos e me deixar também sempre muito disponível para poder discutir, falar sobre os assuntos de Exam, sobre as experiências, as dúvidas. Né? Muitas vezes os próprios filhos do terreiro têm as suas dúvidas em relação ao culto e daí, bom, então a gente senta e conversa sobre isso. Então, acho que o grande papel de divulgação de Exam que hoje eu executo é fazer a minha Umbanda. Olha, que lindo. Eu acho que fazer a minha Umbanda hoje é o maior ato de divulgação de que Exam realmente traz aquilo que a gente precisa. Porque ali dentro é onde a gente encontra aquele axé, onde as pessoas buscam
buscam aquele axé, onde os meus filhos também buscam esse axé especificamente, e bom, daí a gente pode crescer com isso. Então, nesse momento, eu acho que essa é a grande parcela que Exã sai de mim para o todo. Entendi. Eu tenho certeza que conforme eu for ultrapassando fases, né, isso pode vir a aparecer com mais intensidade, com outras atividades aí dentro do culto de Exã. A gente teve uma pergunta ali, né? Sim, eu tô Filhos vendo. não iniciados sentem essa diferença dentro da casa? Sim, e sentem muito, tá? Os filhos sempre sentem essa diferença, a diferença nas incorporações e coisas que têm acontecido, assim, que é bastante engraçado também. Eu tenho alguns filhos que fazem muitos anos que são filhos de Umbanda, já estiveram em outros terreiros e tudo mais, com outras histórias, e a gente tem percebido algumas recuperações desses filhos. Uau. Tipo assim, entidades que tinham aparecido em um certo momento da vida desses filhos e que nunca mais tinham aparecido, começaram a aparecer depois da iniciação. Então, memórias começaram a aparecer, filhos começaram a desenvolver entidades que não desenvolviam antes. Por exemplo, filhos que não incorporavam preto velho começaram a incorporar preto velho, sabe? É como se o evoluir espiritual dos filhos também tivesse crescido bastante. E a gente percebe que só você iniciou. Sim. E isso influenciou os seus filhos. Sim, sim. Né? Que é uma coisa que como se você tivesse... a tua iniciação propiciou um aumento de consciência, de espiritualidade dentro da sua casa que diretamente interferiu na vida e na mediunidade dos seus filhos. Sim, com certeza. Eles terem sido iniciados. Com certeza, isso é bastante direto, né? Essa presença, essa sensação para com os filhos é algo bem direto. E outra coisa também que acontece daí de uma forma prática, né? Isso a gente está falando de espiritualidade. Agora, de uma forma prática aumento do conhecimento, da própria consciência, o conhecimento dos filhos aumenta. Por quê? O meu conhecimento aumenta. E dentro da minha casa, eu tenho um costume de ensinar. Eu não gosto de conhecimento parado. Eu gosto que os meus filhos saibam aquilo que eles estão fazendo e o porquê que eles estão fazendo, de que forma é assim, né? Então, eu gosto sempre de falar para os meus filhos as coisas. Então, conforme a minha consciência aumenta, o meu conhecimento aumenta, o dos filhos também. Temos aí uma outra pergunta do nosso irmão Lobocan. Oxaruma. Houve alguma rejeição de algum dos seus filhos? Não houve rejeição. Os meus filhos foram muito tranquilos, tá? Em relação a isso. Receberam super bem a questão da minha iniciação. Até porque, como eu comentei antes, a prática em si da Umbanda, ela não modifica muito. E na minha casa também não modificou as questões relacionadas à sacralização, porque eu não tinha sacralização. Entendi. Por mais que eu fizesse culto de Exu na minha casa, os nossos Exus, eles nunca receberam sangue. Os meus Exus sempre foram feitos com um outro fundamento. Então eu não precisei modificar grandemente o culto de Umbanda em si, né? Na verdade, o que aconteceu foi um acoplamento de uma força maior e a modificação da manifestação dos próprios guias, da espiritualidade dos guias, das mensagens que vieram, a sensação espiritual dentro da casa, a força espiritual dentro da casa, né? E tudo isso modificou especificamente no padrão, e essas coisas que eu comentei, né? As entidades antigas, de filhos antigos que começaram a aparecer de novo, filhos que não desenvolviam certas linhas começaram a desenvolver essas linhas espirituais. Então, essas energias começaram a se fazer muito mais presentes dentro do próprio contexto de Umbanda. E, bom, realmente, essa força é grande, é bonita, né? Olha, o nosso outro irmão, o Júlio, o Lobocan, está perguntando. Como está a sua intuição espiritual após o exame? Júlio, não faz isso comigo. Bom, olha só. Ele sabe o que está falando, ele sabe o que está perguntando.
É, enfim, na verdade a minha intuição espiritual, a minha visão espiritual deu saltos e saltos após o Sim. processo iniciático. Isso sim, as percepções aumentam muito, as intuições aumentam muito, a nossa conexão espiritual aumenta muito, a gente acaba entrando em contato com outras egrégoras, com outras energias. Isso aparece muito. Eu senti muito isso. Eu acho que isso também é individual de pessoa para pessoa. Acredito que cada um tem o seu nível de expansão aí, mas para mim isso foi muito forte. E essa fase que, como eu falei, né? Eu acho que as iniciações elas têm fases. Eu acho que eu tô na fase de que a iniciação tá mexendo em mim. Né? Ela tá fazendo antes a minha modificação para depois modificar o resto. Eu acho que nesse momento, nessa minha modificação, uma das grandes coisas que aconteceu foi sim essa amplitude de intuição e de conexão espiritual especificamente, né? De contato com os guias, de contato com as forças espirituais, inclusive contato com as próprias divindades, porque as divindades aparecem bastante. Eu particularmente eu sinto que eu estou iniciando até hoje. A minha primeira iniciação em exame foi em 2016. E a minha vida, a pessoal, deu tantas voltas que é como se eu tivesse sendo iniciada até hoje. É. É impressionante. E eu acho que isso que tu tá falando é uma coisa muito importante, porque eu acho que Exame ele dá essa certeza de que a gente nunca tá pronto. Nunca, E eu nunca. acho isso muito importante. Porque muitas vezes, quando a gente é sacerdote, a gente recebe a nossa iniciação como sacerdote de Umbanda, por exemplo, ou como um pai de Umbanda, ou um pai de Candomblé. Às vezes, as pessoas mais desavisadas, elas podem chegar nesse nível e pensar: bom, eu já sou sacerdote, eu não preciso mais saber muita coisa, porque eu já cheguei no grau máximo. Quando, na verdade, esse grau máximo, ele nunca chega. Nunca existe. Não A gente existe. está sempre em pleno desenvolvimento. E, na verdade, as pessoas que ficam achando que estão no grau máximo, elas se tornam obsoletas. Porque a É, sociedade muda, as sim. pessoas mudam, os espíritos mudam. Então, a gente está sempre num gigantesco atualizar. E quando a gente se depara com o Iezan, uma cultura de 4.500 anos, que tem muito conhecimento, a gente vê que a gente não sabe nada. Então, a gente tem certeza absoluta de que a gente não sabe nada, que a gente sabe muito pouco sobre a vida, sobre os mistérios, É sobre a verdade. religiosidade, sobre os guias, sobre os orixás, sobre as divindades, a gente sabe muito pouco. Então, a gente tem a certeza de que nós somos para sempre neófitos. Nós É. somos para sempre neófitos. Então, a gente está sempre iniciando, sim. Né? Eu acho que a iniciação ela é algo perpétuo, porque Sim, eu acredito também que quando a gente recebe um novo conhecimento, seja ele qual for, isso não deixa de ser uma iniciação. com Então, a certeza. gente está passando por essas iniciações constantemente dentro do nosso padrão espiritual e religioso. Né? Então, acho que isso é pontualmente importante da gente pensar sempre. E Exã dá essa certeza pra gente, de que a gente está sempre crescendo, que nós somos sempre crianças, né? Somos É, sempre crianças que vamos estar aí em evolução espiritual pelo resto da idade de nossas almas, dos nossos espíritos, porque o corpo físico é. isso é verdade. Você falou muito bem. E é assim, por mais que a gente possa achar alguma coisa, e Exam dá uma noção para a gente, porque como a gente acessa uma espiritualidade elevada, é muito fácil se deixar levar, né, por alguma coisa assim de poder ou de que quer que seja. Então, eu acho fantástico, fantástico essa oportunidade que nós temos de poder acessar isso e se experimentar como seres humanos. O tempo todo a gente é testado e vai se experimentando, e aquilo que eu falei é uma vida empírica, né? A gente vai experimentando, vai vendo se dá certo, se não dá. Então é incrível. Com certeza. E eu acho que essa vivência com essa parte espiritual,
com as divindades, ela nos traz muita consciência do que é realmente grandioso e do que realmente não é grandioso. Isso muitas vezes nos traz conforto. Porque às vezes a gente está preso no plano terrestre, no pagar o boleto, no resolver uma conta, no lidar com o problema, entende? Então, isso tudo acontece na nossa vida. E a partir do momento que a gente entra em contato espiritual com essas divindades, a gente consegue entender que existe um mundo tão superior ao nosso que os nossos problemas humanos eles ficam pequenininhos, né? Sim. E aí isso faz com que a gente tenha um pouco mais de força espiritual, mental, emocional para viver a vida da loucura que a gente tá aqui, entende? O Paulinho perguntou ali, nosso irmão Olobocan, se eu fui questionado por algum pai de Umbanda da minha cidade. Olha, por enquanto não. Por enquanto ninguém me perguntou nada, né? Por enquanto não vieram comentar muito sobre o assunto. Até porque eu não faço grandes divulgações, assim. O meu terreiro ele não é um terreiro grande, ele é um terreiro menor, né? Mas por enquanto ninguém me questionou grandiosamente em relação a isso. Até porque os pais de Umbanda que eu conheço da minha cidade ou próximos a ela são amigos, né? Amigos próximos meus mesmo, ou até mesmo ex-irmãos. Então, todo mundo meio que dentro do mesmo contexto. Até porque aqui no Rio Grande do Sul a gente tem muito do batuque gaúcho, geralmente é difícil a gente encontrar casas só de Umbanda. Geralmente são casas de batuque e Umbanda. Né? Então, são poucas as casas que são exclusivamente de Umbanda. Ó, o pai disse ali, ó, mas vai, eu sei, pai, eu sei. A vida vai colocando os desafios e a gente vai entendendo, né, os porquês ao longo da vivência. Com certeza, com certeza. A nossa live daqui a pouco vai acabar. Eu, assim, estou muito feliz de ter recebido você, meu querido irmão do coração. Eu queria saber se você tem alguma mensagem para todo mundo, para os seus filhos que devem estar assistindo a gente, não é? Então, acho que primeiramente eu gostaria de agradecer pela oportunidade da gente poder conversar. Acho que é bastante importante a gente trocar essas experiências e mostrar essas experiências para as pessoas. Então, acho que isso é engrandecedor. E eu acho que a coisa maior que toda essa conversa traz para mim hoje de mensagem é o fato de que muitas vezes nós não entendemos as mensagens que chegam a nós. Mas que o tempo é soberano e faz com que efetivamente isso seja mostrado em algum momento da vida. Né? Iesa diz que os segredos eles não desaparecem, né? Eles dormem até que alguém os acorde. Assim. Né? Então eu acredito que isso também acontece com as mensagens espirituais da nossa vida. A gente também é acordado para isso ao longo do tempo. Isso às vezes demora. Às vezes demora, mas chega. E quando chega, a gente sabe o que acontece. A gente sabe especificamente aonde nós estamos. E aí, bom, aí nós estamos realmente conectados com algo superior. Sim, é sempre assim. E o nosso tempo nem sempre é o tempo do mundo espiritual, né? Às vezes a gente tem alguma certa pressa de alguma coisa, mas não é assim que funciona. Exatamente. Exatamente. Muito obrigado, minha irmã. Eu que agradeço demais a tua presença aqui. Como eu estava falando, semana que vem eu pretendo conversar com o Lobo Daraço, que pai de santo de Candomblé, que já iniciou no Candomblé mais de 30 filhos sem sangue. É uma coisa maravilhosa. Então, para mim é uma grande honra, sabe, ter você aqui, de uma pessoa de pouca idade, porém tanta espiritualidade, que me ensina muito e eu aprendo muito com você. Então, para mim é uma gratidão enorme
poder conviver com você, poder ter você como meu irmão e como todos os meus outros irmãos, ou lobos e dobanas, todos que aqui do Brasil e outros que estão em outros lugares, outros países. É realmente assim uma grande bênção. Então, te agradeço muito. Muito obrigado. Oluba Laboro. Oluba Laboro. Elubi Chodara. Elubete Yadara. Até Até mais. mais, Uma pessoal. boa Fiquem noite bem, para vamos todos. conversando. Boa noite. Boa noite.